Será que você conseguiria ler esses livros em inglês? Hoje eu vou falar pra vocês todos os livros em inglês que eu li esse ano e vou ranquear eles do mais difícil até o mais fácil. Oi gente, eu sou a Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu tenho tentado dividir as minhas leituras ao longo do ano entre livros em inglês e livros em português. Isso porque eu tenho um objetivo pessoal de sempre estar melhorando o meu inglês e em consumir conteúdo, em ler, em assistir. Apesar disso, às vezes vocês nem ficam sabendo que eu li determinado livro em inglês, porque eu tento sempre trazer o conteúdo aqui em português, então eu mostro as capas dos livros em português, eu falo o título deles em português para vocês saberem qual que é o livro que está aqui disponível no Brasil. Mas muitos desses livros que eu falei aqui ao longo do ano, principalmente nos meus vídeos de lidos do mês, eu li eles em inglês. Hoje eu consigo ler quase todo tipo de livro em inglês, mas obviamente inglês não é a minha língua materna, então eu tenho mais dificuldade de ler alguns livros comparando com outros. Antes de começar a falar dos livros em si, eu vou dizer aqui pra vocês mais ou menos o meu nível de inglês, pra vocês poderem comparar aí com o nível de vocês e pensar, acho que eu conseguiria ler esse livro. Eu nunca fiz nenhum teste oficial, eu olhei aquela tabelinha, acho que da Cambridge, se não me engano, que tem lá A1, B1, não sei o que, e o meu nível, eu acredito que esteja ali entre o B2 e o C1, mais ou menos. Então a gente vai começar aqui do mais fácil e vamos até o mais difícil, que foi aquele assim que eu quase desisti de ler em inglês. Os livros que estão aqui nos mais fáceis, eles estão bem empatados ali, mais ou menos uma dificuldade semelhante, que são principalmente livros de romance. O livro mais fácil que eu li esse ano foi The X-Talk. Ele é um livro que se passa assim num ambiente de rádio, então tem algumas palavras assim um pouquinho mais difíceis, falando sobre coisas do rádio mesmo, específicas que acontecem numa transmissão de rádio, de podcast e tal. Mas foi muito fácil, assim, foi uma leitura bem tranquila. O segundo mais fácil que eu li foi The Deal. Por quê? Porque também é um romance. E é um romance mais jovem, se passa numa universidade, então é uma linguagem também super fácil de entender. Então foi bem tranquilo também. O terceiro é um livro que eu ainda estou lendo, que é The Fine Print. Ele é um pouquinho mais difícil do que os outros. Por quê? Porque ele se passa num ambiente de parque de diversão. O cara principal desse livro, ele é dono de parques de diversões, meio dessa indústria de entretenimento. E aí tem algumas palavras relacionadas com desenvolvimento de parques e administração e tal. Ali pega, às vezes, uma palavra ou outra um pouco mais difícil, mas também é um romance, então é a mesma categoria dos outros. O quarto livro mais fácil foi Beach Read. Ele tá aqui acima dos outros no nível de difícil, porque ele tem uma escrita um pouco mais, eu não sei explicar, mas um pouquinho mais rebuscada, sabe? A autora, ela usa umas palavras um pouco mais, ainda é romance, ainda é cotidiano, ainda é assunto, tipo, falando sobre livros, sobre indústria de publicação de livros, sobre dia a dia, sobre dilemas do dia a dia da vida, mas é a escrita, o estilo de escrita que é um pouquinho mais rebuscado, ela usa umas palavras um pouco mais difíceis e aí deixa também a leitura mais difícil, mas também foi bem tranquilo de ler. O quinto é um romance de época. Eu vou olhar o nome ali. 10 Ways to be Adored When Landing a Lord. Esse livro também não foi difícil, assim, eu já tinha lido outros romances de época em inglês, mas ainda é uma coisa que eu me sinto um pouco reticente em fazer. Ele tá aqui porque é um romance de época, então tem palavras difíceis, palavras antigas. Como é um gênero que eu leio bastante, então acaba que várias palavras não é jargões, mas coisas que são características dos romances de época, por exemplo, os títulos, duque, duquesa, não sei o que, o cenário social de Londres, essas coisas assim, sempre se repetem, então eu acabo me acostumando. O próximo é The Beautiful Ones. Ele é uma fantasia, então aí agora a gente já começa a entrar num nível um pouquinho mais difícil. E por que ele tá aqui meio que assim, ele tá nesse entre-meio ali, ele não é nem tão difícil, mas também não é tão fácil. Eu diria que ele é um livro que você consegue compreender bem, mas tem momentos de confusão. Sabe aquele momento que você tá lendo uma coisa e você, opa, peraí, não entendi, volta, lê de novo. Porque tem umas coisas de magia, umas coisas de como que funciona esse mundo. Não é muito porque ele é livro único, ele é uma fantasia livro único, então não tem um desenvolvimento muito grande. Mas ele tem um romance e ele tem magia, então tem um pouco desse desenvolvimento e por isso que às vezes ele era um pouco mais complicadinho de entender. Mas também assim, nada demais. Ele é um livro tranquilo ainda, eu diria que é uma fantasia que é interessante
interessante pra começar, tipo, eu quero ler uma fantasia em inglês. Esse é um livro bem interessante, porque ele não é tão difícil e ele é livro único. Próximo, a gente tem Cult. Ele é um livro de romance também. Eu também senti que a escrita da Mariana Zapata é também um pouco mais buscada às vezes, mas eu não sei se talvez tenha sido o tema, porque esse é um livro que ele se passa num ambiente de futebol. A menina protagonista, ela é jogadora de futebol e o cara, ele é um ex-jogador de futebol que agora é assistente técnico, meio treinador assim, do time que a menina joga. E aí tem palavreados assim do universo que eu não, assim, futebol não é um conteúdo que eu consumo muito, então por isso eu tive algumas dificuldades pra entender algumas coisas. Por isso ele tá aqui, inclusive depois de The Beautiful Ones. Agora a gente tem 2 livros de uma série. O primeiro livro da série, que é Guild, eu li em português. E o nome é esse mesmo, é Guild em português também. Então eu li a edição em português. Mas o segundo e o terceiro eu li em inglês, que é Glint e Gleam. Eles estão ali no mesmo lugar, é o mesmo universo, então é uma série de fantasia, por aí você já pensam, né, que por tudo que eu falei, ela é um pouco mais difícil, mas ainda é uma fantasia muito compreensível. A construção do universo é uma construção bem simples de você entender. Claro que vai ter nome de lugares, nome de poderes, nome de reinos, mas de maneira geral a gente tem uma descrição bem de cotidiano também, de coisas que estão acontecendo ali no dia a dia. Ele, como eu disse, é uma fantasia, então vai ter um grau de dificuldade maior, mas ainda é um livro bem tranquilo assim de ler. Gente, agora tem um livro que eu fiquei sem saber direito onde colocar ele, que é Red, White and Royal Blue, vermelho, branco, sangue azul. Eu tive dificuldade com esse livro, porque apesar dele ser um romance, então você vê, todos os outros romances estavam bem mais pra baixo. Esse livro aqui, ele foi um pouco difícil pra mim, porque tem muita coisa de política dos Estados Unidos. Muita coisa de política dos Estados Unidos que eu não entendo muito bem. Eram partes do livro, inclusive, que me deixavam entediado, porque eu tava lendo e eu tava entendendo o que tava rolando, mas não tava entendendo, sabe? Quando você entende que tem subcamadas dentro daquilo ali que você tá lendo, às vezes nem subcamadas, mas uma coisa que pra um estadunidense é super óbvio, tipo, é uma coisa do cotidiano deles, pra mim não é. Então, aquilo ali me pegava assim e aí me tirava completamente da história. E aí parecia que eu era sugada pra fora. E aí quando eu voltava a falar de uma coisa que eu entendia, tipo, do romance ou coisas assim, que eram mais fáceis de entender, aí eu voltava. E aí eu ficava nessa, sabe? Por isso, esse foi um livro que foi bem mais complicado. E ele é um livro grande, tem muito de política. Muito. Os últimos 5, então estamos no ranking dos mais difíceis. Em quinto lugar, a gente tem To Kill a Kingdom. Eu falei já muito bem desse livro aqui, é uma fantasia livro único que eu adorei, mas ele é dificinho de ler, porque ele tem muita coisa de sereias, barcos, navegação, fundo do mar e lugares e príncipes. A escrita também é um pouco mais... não é rebuscada a palavra, mas sabe quando você sente que é uma escrita já um pouco mais adulta, não é tanto uma escrita young adult, assim? Não que young adult só tenha escrita mais simples, mas normalmente livros young adult, eles vão ter uma escrita mais simples justamente porque eles são destinados a um público um pouco mais jovem. Esse eu sentia que era um livro um pouco mais adulto, sabe? Eu tive bastante dificuldade para ler esse livro, inclusive pensei algumas vezes em pegar ele em português para poder ler. Em quarto lugar, tem um livro que eu ainda estou lendo, que é Daughter of No Worlds. Fantasia, daqui pra cima é só fantasia. Ele é bem complexo. Esse livro tem uma construção complexa, tem várias nuances e poderes e fatos históricos e disputas políticas e vários personagens e romance. E aí tem todo um universo que você precisa tentar entender, é muita coisa. E aí eu vou tendo que anotar até algumas coisas, fazendo meio que um resuminho, pra eu poder não me perder. Em terceiro lugar, The Wicked King, o segundo livro da trilogia do Príncipe Cruel. Vou falar dos dois juntos logo, que foi, em terceiro lugar, The Wicked King e em segundo lugar, The Cruel Prince, que é o primeiro. Essa série, gente, não é fácil de ler em inglês, não é fácil. A Holly Black, gente, a bicha... Nossa, a bicha escreve e escreve. Nossa senhora, não sei nem por onde começar, mas tem muitos personagens. Personagens assim, no sentido de... Tem personagens e aí cada um tem uma característica diferente. Tipo, tem um cara que é verde, aí tem uma mulher que é assim, tem um menininho que tem chifre, aí tem outra que tem isso, aí o Cardan tem rabo. E aí quando você vai ouvindo, por exemplo, ela descreve o personagem. Essas são as características do personagem. E aí, foge
tudo da minha mente. E aí quando ela vai ter outras interações, e aí ela relembra, fala assim, esse personagem tem um rabo. Aí eu, caralho, ele tem um rabo. E aí tudo isso vai se misturando e você vai se perdendo um pouco na história, nos detalhes. Quando você perde esses detalhes, a história ela vai ficando mais difícil de você realmente se conectar com os personagens e sentir tudo. Tem muita disputa política, porque a gente sabe, né, que esse livro é um livro focado nas disputas políticas, na forma como a Judy ela vai dar a volta por cima, enfim, tudo isso. E aí junta fantasia, tipo uma fantasia bem de construção, com a construção de mundo, com intrigas políticas, com descrições de vários personagens, quem que manda em quem que faz o quê. Não é fácil ler esse livro em inglês, gente. Esses livros, eu li o primeiro em inglês, eu falei, vou pegar o segundo em português. Vou desistir. Vou pegar em português. Mas não, eu persisti. E eu acho que até certo ponto, a minha leitura em inglês, ela pode ter influenciado a minha experiência com a história, sabe? E isso pode acontecer às vezes, a gente insiste em ler um livro, termina, entende tudo, mas não entende as nuances do que aconteceu naquele livro. Eu acho que pode ter acontecido isso lendo Príncipe Cruel em inglês. Em primeiríssimo lugar, eu tenho o primeiro livro que é de uma duologia. O livro chama The Wrath, eu não sei nem falar esse nome direito, gente. The Wrath and the Dawn, que é A Fúria e a Aurora. Nossa, gente, esse livro foi difícil. Foi difícil, assim, foi o mais difícil que eu li. Foi o mais difícil, de longe não, mas não tenho dúvidas que ele foi o livro mais difícil. Por quê? É uma fantasia, tem mágica, tem não sei o que, tem maldição, tem poder, tem magia negra, tem não sei o que, várias coisas. E ainda é um cenário de Oriente Médio, assim, eu não sei se eu posso dizer Oriente Médio, mas deserto, e aquelas roupas de tipo Aladim, assim. E aí tem nomes, vários nomes que eu não sabia o que era. Aí eu tinha que pesquisar no Google. O que é isso? Sei lá, o nome de uma arma, o nome de uma peça de roupa. Tinha descrições de como os personagens estavam vestidos e eu não entendia absolutamente nada. Sabe o que é nada, gente? Não vou dizer que não é nada, mas eu não entendia, tipo, eu não conseguia visualizar como que a pessoa tá vestida. E não só as roupas, o cenário, sei lá, o castelo, tudo, gente. Tinha descrição de características dos personagens, eu não conseguia visualizar. E eu tive que, assim, mesmo antes de terminar o livro, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, por medo de spoiler, eu tive que ir lá no Pinterest e botar o nome, pesquisar fanart, pesquisar coisa, porque senão eu ia passar o livro inteiro sem visualizar a história na minha cabeça. E isso é péssimo, gente, quando você tá lendo uma fantasia. Então, assim, nossa, foi um livro muito difícil mesmo. Que eu sei também, do mesmo jeito que Príncipe Cruel, eu tenho certeza que nesse livro eu deixei várias nuances de coisas passarem, porque eu não entendi a história na plenitude dela. E isso, obviamente, acaba afetando a minha experiência. Então, assim, esse foi o livro mais difícil que eu li esse ano. Foram os livros que eu li esse ano, ranqueei aí pra vocês, do livro mais fácil até o livro mais difícil que eu li, pra vocês aí terem uma noção de como foi minha experiência lendo todos esses livros. Como eu disse, a leitura em inglês é uma coisa que eu gosto de inserir aí, e fui inserindo ao longo dos anos. A quantidade de livros que eu leio hoje em inglês é infinitamente maior do que o que eu lia há 3, 4 anos atrás. Justamente porque quanto mais você lê, mais fácil vai ficando também. Você vai tendo experiência, você passa a ter a manha de ler, de entender, sabe? Você não fica tão bitolado, quanto mais você lê, você entra num fluxo assim, às vezes você nem percebe que tá lendo em inglês, principalmente nos livros de romance, que são mais fáceis. Se você tem vontade de ler livro em inglês, só vai, nem pensa muito, pega um livro que você gosta, um livro menorzinho, ou um conto, começar por contos também é muito legal, porque são rapidinhos. Tem o Webtoon, que é um aplicativo que eu gosto muito, que tem história em quadrinho também, que dá pra você começar por lá. Então só vai, se joga, se é uma coisa que você quer, não pensa muito, não fica, não vou conseguir, não sei o que. Confia. Se você pegar um que você não tá conseguindo, abandona. Eu fiz isso várias vezes também, abandonei livro e fui ler em português, porque eu não tava dando conta, sabe? Não se pressione, só vai. Confia. E se você pegar algum desses livros, me deixe saber. Por favor, não se esqueça de deixar um like se você gostou desse vídeo, se inscrever, ativar o sininho de notificações e até o próximo vídeo.